Apocalipse significa descobrir, desvendar, né? E todo mundo acaba achando que são coisas ruins. E nem toda verdade é ruim, né? Aliás, a verdade é muito boa, muito bem-vinda. Só que, às vezes, são verdades duras para as pessoas que estão no meio de uma vibração que não dá para continuar aqui. A gente tem que entender que as pessoas que não conseguirem permanecer na Terra não vão permanecer na Terra por uma questão vibracional. Não é pela religião, não é pela ideologia, não é pelos méritos e pela vibração que conseguiu ancorar. Muita gente esquece que o planeta Terra é um ser vivo, né? E essa semana até eu estava pedindo desculpas assim à Terra, né? Uma amiga querida, porque se você parar para analisar, a matéria que a gente tem não é sua, é da Terra. Do pó veio e do pó para o pó voltarás. Voltaremos. Né? São palavras tão simples e são absolutamente a verdade. Porque, assim, você chega em o contato do espiritual com o humano por uma ligação do espermatozoide com o óvulo. Aí você vai ter, né, primeiro fecundado, né? Segundo André Luiz, após 72 horas, em até 72 horas depois dessa fecundação, eles podem ligar o espírito à matéria. E dali para frente, tudo que você consegue veio da Mãe Terra, né? Porque você vai ser um microscópio e vai crescendo, crescendo, crescendo com o quê? Com tudo que veio da Terra. Você pode dizer, ah, não, eu só comi carne. Ok, mas o boi comeu o capim que veio da Terra. Certo. Então não tem nada que você vá ter de vida que não veio da Terra. Nada que exista aqui não deixou de ser do planeta Terra, né? Então a gente tem que entender isso. E se religar à Terra, se religar à natureza, quando o ser humano se religa à natureza, ele aumenta muito a chance de passar de ano. Porque se a Terra está mudando de vibração e você estiver em equilíbrio com essa vibração, você vai passar de ano. Mas você vê gente que trata mal a Terra. Não é nem uma questão ecológica, é uma questão de educação, né? Você não tratar bem onde você vive, o ser que permite você estar ali, não é inteligente. Se a gente analisar friamente, tem mais seres vivos no corpo de um ser humano do que encarnados na Terra. Então, essa pessoa pensa, não, eu sou eu, ok, mas muitos seres vivos que estão no seu corpo também pensam a mesma coisa, né? Eu sou eu, não pensa, mas são individualizados, né, de alguma maneira. Né? As bactérias. As bactérias. Sim. Né? Então, assim, é um pensamento interessante, né? Da pessoa imaginar que... É como se nós fôssemos, igual o ser humano é para a Terra, as bactérias são para nós, certo? Exatamente, exatamente. E assim, você vai imaginar, não, eu vou evoluir e uma hora eu vou embora da Terra. Ok, vai, mas isso daqui, a matéria, vai ficar aqui. É patrimônio da Terra, desse ser que é vivo. A gente acha que aqui é só um pedaço de chão. Mas se as pessoas que têm acesso a uma roça, alguma infância, ou até depois adulto, quando você vai ver, você vai plantar uma trepadeira e, de repente, ela, sem ter olhos para enxergar, caminha na direção de onde vai existir um galho para ela continuar crescendo e dali para frente. E depois, mas como assim? Mas não tem olho. Como é que consegue, né? É um ser... Ele pensa... É muito interessante, se você analisar, né? Sim. Tem muito mais do que a gente consegue ver a olho nu, assim, com aquela limitação que o ser humano acaba tendo, né? Sim. Você falou que uma coisa importante é a vibração, né? Pra gente passar de ano. Eu acho que é o grande Mas como salto. que a gente pode aumentar a nossa vibração para estar alinhado com essa nova terra, de regeneração? Eu vim preparado mais para a gente falar das cirurgias espirituais, é o que normalmente o povo me aborda, mas tem muito a ver com esse momento, porque quando você consegue aproveitar, para você aproveitar melhor uma cirurgia espiritual, um atendimento de cura, você está na mesma direção que é para você passar de ano e conseguir se manter na Terra. Exato. Né? Então, acho que vai dar muito certo. Vamos lá. Né? Agradecer a Luciana Feres, que me ajudou a elaborar isso. Eu vou te falar de alguns tópicos que são muito interessantes. Como aumentar a sua vibração? Primeiro, você está ligado em equilíbrio com a energia da Terra, você vai estar dando um salto. Isso é uma coisa. Onde é que está escrito aqui para eu ir notando?
Senão eu acabo perdendo e eu não quero que vocês percam nada. Sim. Natureza, risquei. Ótimo. O ser humano hoje corre muito, tem muito eletrônico em volta, tem muita eletricidade. A gente tem muito mais eletricidade hoje ligado em volta da gente do que se tinha 100 anos atrás. Era mais fácil você estar em equilíbrio com a natureza há 100 anos atrás do que hoje, né? Você vê que antigamente as pessoas, uma pessoa comum contava a gestação em luas. E hoje a gente é obrigado, né, pelo sistema, a estar medindo em meses. Sim, horas, dias, meses. Horas, dias, meses. E até resolve no dia que vai nascer e pronto. Isso é complicado. Sim. Porque tudo tem um equilíbrio. E a pessoa, pela comodidade moderna, acaba fugindo desse equilíbrio, né? Quando você despreza onde nasce o sol, onde morre o sol, né, é um desligamento que a gente tem, um afastamento que a tecnologia traz. Eu não sou contra a tecnologia, nós estamos aqui ajudando muitas pessoas à distância, graças à tecnologia, mas ela tem que ser usada com lucidez, né? Então, hoje, se você disser para alguém assim, onde nasce o sol, a pessoa fala, mas o que isso importa? Aqui em São Paulo, então? Para que lado que você vai dormir com a sua cabeça? Mas qual diferença faz, né? Então, o ser humano está desconectado da natureza e tem um ojerizo, às vezes, é isso, né? Como se fosse uma coisa inferior. Sim. Mas os seres que estão em equilíbrio com a natureza conseguem fazer as suas migrações porque tem um GPS interno. A baleia segue na direção certa e volta na direção certa na época certa. O golfinho vai e volta, os pássaros vão e voltam. Eles estão ligados à Terra. Então, eles estão em equilíbrio. Quais são as chances desses seres não passarem de ano, não se manterem aqui na Terra? Bem desprezíveis, baixo. Né? Desprezíveis, né? Então, assim, nós precisamos disso. Existe um recurso simples que ajuda, não resolve tudo, mas ajuda, que é um instrumento, é um gráfico chamado André Felipe. Para mim foi fácil de guardar o nome, porque o meu nome é André e o nome do meu segundo irmão é Felipe. Então foi fácil de guardar. Ficou fácil mesmo. E quando você coloca num aparelho eletrônico, o pêndulo, em vez de andar no sentido anti-horário, ele neutraliza ou fica no positivo. Então é uma coisa muito interessante. É praticamente de graça e todo mundo deveria ter nos seus telefones, na sua televisão, na sua... Sim. Tudo que tivesse eletrônico, né? Aí a pessoa fala, é fanático. Não, coloca lá os aparelhos, bota um papel em cima, faz o teste radiônico, né? Vocês tiveram uma moça aqui que usa muito bem, né, do pêndulo, né? Um amor de pessoa. A Lília quer fazer até um curso com ela. E é fantástico. E você vai ter a comprovação. Com uma pessoa treinada, vai ver que de 10 aparelhos que tiverem 5 com esse equipamento, vai constatar, aposto. Se for um bom operador, vai dar 100% de assertividade. Seria a radiestesia, radiestesia, né? É um gráfico radiestésico. Por que não usar? Né? Papai do Céu deu seria essa uma maneira de medir, né? De medir e de limitar essa energia que chega até todos nós, né? Mas além da natureza, o que mais que a gente pode apontar para as pessoas estarem com uma vibração mais baixa, né, atualmente? Esse silenciar, que as pessoas não conseguem, né? Tudo tem que estar falando o tempo todo, tem que estar com a meta para cumprir, não para um minuto. Você tem que parar e observar a natureza em algum momento. Em alguma hora você tem que fazer isso, né? Sim. E você vê, as pessoas também dormem hoje muito mal, né? Porque até o último momento ela quer resolver todos os compromissos do resto da semana e isso olhando para frente de uma tela. E a gente sabe que isso desperta. Então vai ser muito difícil da pessoa conseguir ter um bom sono depois disso, né? Sim. Vamos lá, o que mais? Você fala também muito que eu até estava pegando aqui pra gente, né? Que no mundo atual, cheio de ilusões, o mais importante é a mensagem, não o mensageiro, certo? Exatamente. Quais são essas ilusões? Que eu acredito que quando a gente tá muito vendido nessas ilusões, a gente está com uma ignorância em relação ao que nos leva realmente a uma conexão interna, a nossa vibração acaba caindo, porque a gente não sabe ali para onde, igual você deu o exemplo dos animais, né? Então, que ilusões são essas que estão sendo... que esse mundo de ilusões que estão sendo vendidas para nós? Estava escutando um pensador essa semana, que não é um espírita,
né? Provavelmente não. E ele dizendo que muita gente hoje acha que a pessoa de sucesso é aquela que tem o melhor salário, né? Que tem a melhor casa, o melhor carro. E aí pergunta, e o seu filho, como é que tá? Não, tá bem. Não, tá trabalhando não sei aonde, mora não sei aonde, Sim. tal, não sei o que e tal. Tá, e aí, tá casado? Ah, tá, casou a terceira vez. Então, assim, o sucesso é só o material. A estrutura familiar fica um plano secundário, né? E não é por aí, né? Então, não é só a família, né? É a família, a postura. Eu pergunto, eu sempre digo assim, no dia que você desencarnar, quando você chegar lá no céu, né, encontrar São Pedro com aquele camisolão, né? As pessoas adoram romantizar e achar que a tecnologia no céu está sempre no tempo parado, no tempo do Mestre Jesus, né? E é um grande equívoco. O Chico deixou isso muito claro. Mas eu brinco, assim, né? Que eu acho que é legal falar. E assim, tá com aquele camisolão e diz, não, eu fiz 2 faculdades, 3 pós-graduações e tive tantas empresas e tal. Não, peraí, você não está entendendo, não estou te pedindo um currículo. Eu não vou te fazer um empréstimo. Eu estou perguntando o que você cresceu como pessoa lá. E aí é que é o grande salto, né? A maior parte acho que nem conseguiria, né, ter uma resposta para isso. Eu acho que o susto ia ser tão grande que a pessoa ia ficar meio muda, né? Eu sempre falo de um exemplo do porteiro que tomava conta da escolinha da minha filha. E aquele porteiro, cada criança que entrava, ele abençoava com os olhos as crianças. Eu sou um médico treinado, era fácil de ver. E ele abençoava cada criança com os olhos e com um sorriso. Depois eu fiquei amigo de um homem muito importante, assim, para o mundo, né? E ele tinha várias escolas, né? Vamos chamar de escolas. Era divertido, eu gostava de conversar com ele e tal. Mas eu fico imaginando que os 2 já desencarnaram. Que o porteiro está num lugar bem mais divertido. Do que o empresário. Do grande empresário, que era dono de uma escola, que era uma pessoa legal, mas ele ficou só com a parte proveitosa. Ele abençoava cada criança várias vezes por dia, em mais que um turno, né? Então é um espírito que cumpriu bem a missão dele, porque a gente fica achando que você vem à Terra é um lugar para teste de provas e expiações. Ela deixará de ser de provas e expiações em 2057. Essas provas e expiações seriam as dificuldades que a gente passa. Se você puder explicar para o pessoal de casa. Você passou por elas também, todos nós passamos, né? São essas dificuldades, os desafios que nós temos? São. O exemplo foi forte, foi firme. E o melhor exemplo que nós tivemos foi há 2000 anos atrás, quando o Mestre Jesus esteve aqui. Tá. Então, se você tiver dificuldade de imaginar o que é o certo de fazer, né? Muita gente vai pensar assim, o que meu avô faria, o que meu pai faria, o que minha mãe faria, né? Deixa esses exemplos se você não conseguir fazer o que Jesus faria. Se não der para fazer o que Jesus faria, tenta ver o que o Chico Xavier faria. Se não tiver jeito e não der pé para você, aí tenta ver se o pai foi um homem bom, se o avô foi um homem bom, aí você tenta fazer, mas você está mais perto de um humano comum. Se você conseguir fazer o que o mestre fez e deu exemplo e mostrou que dava para fazer, porque você imagina o desgosto que ele sentiu quando colocaram ele numa condição tão triste, né? Vamos lembrar que pregaram o Mestre Jesus numa cruz. Exato. Né? E aí, na hora do último suplício dele, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fizeram. Eles não sabem o que fazem. Né? Então, assim, eu, sinceramente, ainda é muito difícil para mim seguir exatamente o que ele faria, mas a gente tem que tentar. Eu sempre falo lá em casa que a gente tem que seguir na direção do Mestre Jesus, nem que seja engatinhando, se arrastando, mas na direção do mestre. Né? É o que a gente tem que fazer. É difícil, né? Suportar o que ele passou. Mas a gente não está exposto a uma prova tão difícil quanto ele, né?
Né? Às vezes a prova, a gente tem que fazer um pouquinho. É que nem, eu digo que é que nem seguir na direção do mundo regenerado, é que nem começar numa academia para alguém que nunca foi fazer exercício físico. Você não vai chegar lá e levantar 80 quilos. Se você levantar 40 quilos, você vai ficar 3 dias sem mexer o braço ou com dor nas costas, tomando remédio para melhorar. Você começa devagar, pequeno. E você pode começar devagar, pequeno, com coisas muito simples. Não vai ter espaço nessa nova terra, nessa nova vibração, para as pessoas egoístas. Não vai ter espaço para as pessoas que não têm o perdão no coração. Não vai ter espaço para as pessoas que não têm o amor no coração, né? E aí falar do amor é muito clichê, né? Sim. A pessoa acha que é fofinho. Entender essa energia é muito mais difícil do que pode parecer. Você tem que entender aqui e tem que vibrar aqui. As pessoas que vão se manter aqui na Terra não são as pessoas que intelectualmente resolveram que vão ficar aqui porque vão seguir uma receita de um bolo e se manterem aqui por causa disso, né? Você vê, tem muitas pessoas com muitos recursos e fazendo bunkers e... Tentando ir para Marte? Tentando ir para Marte e... já tem vida em Marte. Só que você não vê porque não está nessa dimensão. É simples assim, né? Por exemplo, hoje nós estamos aqui com um ambiente que está mais cheio do que nós estamos aqui, né? Estou com Lília aqui, minha esposa, com a Silvia, Exato. né? Com o Bruno e com o Maurício e com o nome do nosso acompanhante Com aqui. o Naldo aqui. O Naldo. Nosso mascote. Adorável Naldo. E nós temos muito mais pessoas aqui, só não estão nessa dimensão, só não estão encarnadas. Além dessas pessoas, Nós tem temos muitas pessoas. aqui. Só que assim, as paredes esticam, né? Eu diria que umas 22 pessoas estão conosco agora aqui. Pessoas de luz? De luz. Normal. Porque é comum em alguns lugares, né, também terem pessoas trevosas, né? Espíritos trevosos. Existem os espíritos, não são trevosos, é um termo forte, né? Toda vez que vocês, 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei. Então, hoje, na hora que a gente fez uma oração, a casa de vocês virou uma igreja. Perfeito. Não é interessante o Muito. ponto? Eu não perco um segundo que eu possa para estar a serviço do Mestre Jesus. Eu sempre aproveito. Por quê? Eu sou muito bonzinho? Não, eu não sou bonzinho. Eu gosto de fazer o bem. E os espíritos que não estão na vibração igual a desses 22 espíritos que eu senti aqui, eu diria que são os 22 espíritos, eu posso não ter acertado, Sim. mas a minha sensação é que é cerca de 22 espíritos, né? Todos estão com roupas claras, né? Diferentes modelos, diferentes tipos. Mas tem muitos outros que eu não vou me ligar a eles agora, porque eu devo ficar nessa vibração, né? Escutando tudo que está saindo da minha boca verbalmente. Por quê? Se a entidade falar, ele não escuta, porque ele está numa outra vibração. Mas quando um homem encarnado fala, ele consegue ouvir. Ele ouve o que você fala e alguns mais instruídos vão conseguir perceber o que você pensa. Olha. Mas não consegue perceber o que a entidade pensa. Se fosse tão fácil assim, você encarnado escutaria tudo que seu anjo de guarda ou seus mentores falariam para você. Você nunca mais iria errar na vida. A não ser que você fosse muito teimoso ou muito tolo, né? Porque você não ia errar mais. Aí não tem prova. Seria fácil, né? Mas, para Jesus entrar no seu coração, ele pede licença. O lado sombrio não pede. Ele entra. Ele entra. Chutando a porta. Na verdade, ele não precisa chutar a porta. Você abre a porta. Tem um livro do Chico Xavier que chama Sexo e Destino. Para as pessoas que dirigem muito como eu recomendo, entre na radionovela Sexo e Destino. É feito por um pessoal extraordinário. Isso nunca mais vai acontecer na história, juntar aquelas pessoas fazendo um programa daquele. E ele explica de uma parte toda que as pessoas normalmente não conseguem ver e que uma fração de médiuns conseguem perceber, mas não o tempo todo. Você nunca estará sozinho. Nunca. Nunca.
Se você não tiver com o seu mentor, tenha certeza que pelo menos uns 2 encostos ou um sofredor vão estar com você. Caramba. Porque aqui, por exemplo, um exemplo simples. Se você pegar um rádio aqui, AM, Certo. e colocar aqui na mesa entre nós, de acordo com a sintonia, você vai ter uma infinidade de estações, concorda? A frequência. Frequência. Se você mudar para FM, o que vai acontecer? Uma outra infinidade. Se você desligar o rádio, essas frequências não estão mais aqui à sua disposição? Continua. Continua. Uhum. É simples assim. Então, esses irmãos que estão aqui escutando o André falar hoje, e as perguntas que você com certeza vai ser induzido também a dizê-las, Sim. vão estar escutando isso, né? Interessante. Agora eu vi. Até o outro lado da rua. Nossa, Que muito tá interessante. Até a praça. Você tem uma praça aqui na frente, né? São muitas pessoas. Eles conseguem escutar a vibração. É muito interessante isso, né? Caramba. E eles conseguem ouvir, mesmo não sendo só a voz, porque eles têm recurso para isso. O Chico dizia, em 1937, que em nosso lar, todo cidadão já tinha um aparelho de comunicação individual. Certo. Sabe o que era isso? Um smartphone. Em 1937. Em nosso lar. Em nosso lar. Que não é ainda o céu. Nosso lar ainda está na condição de umbral. O 3º grau do umbral. Mas ainda é umbral. E que tinha muros vigiados pelo exército, por segurança, né? Para que os vizinhos que estavam no umbral mesmo não tivessem condição de entrar nos portões e nos muros, na muralha de nosso lar. Então, lá, um lugar desses, que precisava ter uma segurança para que como você falou, né, um termo, os que ainda não estão tão despertados, não tão despertos no coração do Mestre Jesus, não entrassem de maneira sem permissão, né? Ou seja, então os espíritos, no mundo espiritual também existe tecnologia como no mundo material? Na verdade, toda a tecnologia que nós temos acesso são as migalhas que caem da mesa do Pai, como eu costumo dizer. Nossa, você pode aprofundar mais? Posso aprofundar mais. Por misericórdia, Deus só permite que um desencarnado se depare quando vai para uma cidade espiritual 100 anos acima da tecnologia que nós temos hoje. Por quê? Imagine você, o seu tataravô, chegando num aeroporto internacional num bom nível hoje. Ele ia se sentir à vontade num lugar daqueles? Ia estar meio perdido, né? Ia ser muito estranho. Primeiro, ele não vê a janela. Toda luz é luz, mas não é esquisita, não é a mesma temperatura, não é a luz, a sombra é diferente. Porque ainda mais as pessoas que estavam ligadas, mais religadas à natureza, sofreriam muito mais com toda essa tecnologia e com todo esse afastamento que acaba acontecendo da natureza. Né? Nem todo dele é ruim. Eu achei muito bom o ar-condicionado, tá ótimo aqui. Dá um conforto. Né? Tá muito bom. Mas para uma pessoa que não está acostumada e de uma maneira abrupta, seria um choque muito grande. Né? E vamos lembrar que esses espíritos não podem ficar 20, 30, às vezes 40 anos num entreposto chamado umbral, né? E quando ele então é resgatado e vai para um lugar já pronto, é muito desconfortável, né? Seria uma tortura. Então, agora você imagina, você vai chegar num lugar, já teve problema com a internet? Falou que porcaria, era tão bom o outro sistema e agora você é maluco. Toda hora que a gente sofre. Então, você imagina o cara não saber... Outro dia eu tive que entrar num carro alugado lá, eu falei, cara, não tem chave esse troço. Calma, vamos lá, tem que estar escrito power em algum lugar. Aí você vai, respira, faz de conta que é normal. E aí você vai achar um lugar, você vai ligar e para parear o telefone com o GPS ali, como é que você faz? Eu falei, ainda bem que eu trouxe o bom e velho gruda no vidro. Aí eu grudei no vidro, falei, vou dormir, amanhã, outro dia, a gente aprende como é que luta com isso daqui. No final, tava tudo certo, tava gostando, sabe? Funcionou. E aí era uma tela enorme, grande, né? Falei, pô, ficou melhor. Eu bem, gostei disso, viu? Vou comprar um desse lá quando voltar. Falei, de jeito nenhum. Mas você sofre. E você fica sem as suas ferramentas, né? Então, por misericórdia tem isso. Então, toda a tecnologia, quando chega na Terra, é porque Deus permitiu que alguém especial lembrasse dela.
Ela já existia, ela só foi lembrada. Ela só foi lembrada. Acredite em mim, não Por inventaram exemplo, a roda na Terra. A IA que veio agora, ela já existia. O ser humano só entrou na frequência que ela... A gente teve permissão para ter acesso a ela. Né? O que é permissão. Entendi. Né? Então ela já foi treinada, testada. Aham. Não tem nada novo, cara. O Einstein, quando ele dormia e viajava na velocidade da luz, orientado pelo mentor dele, explicando a teoria da relatividade. Só que aí depois ele chegou e disse que a teoria era dele. Ele não era um espírita. Então ele não tinha esse conhecimento específico de dizer, tive um sonho e foi isso. Então, quando você... Mas você acha que foi inconsciente? Que ele tinha noção de que era o mentor dele ou era uma coisa que vinha inconscientemente? Eu penso que no momento de vida que ele teve, com o conhecimento que a humanidade comum tinha, mesmo se ele tivesse essa lucidez, ele não deveria... Teve prudência se não falou, né? Senão ia ser desmerecido, desacreditado, né? Sim. Tem que ter bom senso. Tem que falar a linguagem dos homens, Tem né? que falar, porque senão ele não consegue cumprir o propósito dele, né? Mas caso, por exemplo, eu ainda não consigo escutar o meu mentor espiritual. Você escuta, você só não tem confiança nele. Né? Só não tenho confiança. Falei errado, não, né? Como que faz para eu começar a ter essa confiança? Bom, primeiro... Quais seriam os passos? Eu diria para você pedir alguém para te dar a mão para atravessar a rua. Quem é essa pessoa? Um médium vidente. Por exemplo, eu cheguei e falei aqui, tive a sensação de 22 pessoas, depois eu tive a sensação do grupo de pessoas que estão escutando nossa conversa aqui. Por que eu tive a coragem de fazer isso? Porque um dia uma médium vidente disse para mim, agora mesmo viralizou isso lá no nosso Instagram. Eu estava contando como foi essa relação, né? Um dia eu encontrei uma amiga vidente, né, com uma alta intensidade, e aí ela olhou para mim e falou assim, olha, hoje que eu estou vendo que você é branco, André. Mas como assim? Não, porque você está com o seu vovô tão na sua frente sempre que eu nunca tinha te visto. E o seu vovô é muito maior que você. Nossa. Cara, eu não sou uma pessoa pequena. O cara dá um André e meio. Caramba. Eu já tinha essa sensação, porque toda a mão de qualquer pessoa adulta na minha mão parece a mão de uma criança, quando eu estou incorporado, porque eu não sou inconsciente. Então, e eu via que a mão dele era muito grande. Eu não tinha me concatenado que ele tinha esse tamanho todo. Né? E aí eu falei, mas como é que é isso? Então você vê o tempo todo? E ela disse, eu vejo. Nossa, que legal. Não, isso não é legal, isso é horrível. Mas como assim? Não, eu passo numa encruzilhada e os espíritos percebem que eu estou vendo e vêm atrás de mim. Mas para quê? Porque querem que eu dê notícia para a família e que mande recado para a família. E você não dá, não custa nada. Pega o telefone, liga, fala para... Não, mas eu tenho medo de morto. Eu falei, mas assim não dá, minha irmã. Se você veio com esse dom, você veio com esse dom para ajudar as pessoas. A mediunidade não deve ser guardada na gaveta. Quando você vem com a encarnação, com a oportunidade de ter essa ferramenta para ajudar a compensar seus excessos do passado e você não aproveita, você está gastando uma vida sem ter vivido. 20 a 25% das pessoas que procuram nossa ajuda na Água do Bem são médiuns que não trabalham. O número é médiuns que não trabalham. Mas que têm consciência de serem médiuns? Pelo menos uma ou duas pessoas já disseram. Né? E aí o doutor faz assim uma enquete, dizendo assim, o esposo André coloca lá no quadro, um quadro virtual que ele inventa lá, né? Essa pessoa disse aqui que não trabalha porque quando aposentar, mas já está lotado, isso daí já não dá. Não trabalha porque o filho está na faculdade, também está lotado. E aí um dia, finalmente, uma pessoa chegou e disse assim, não, eu não trabalho porque eu não quero. Ele falou, finalmente, ele bateu palma, eu queria uma salva de palmas. Pelo menos a pessoa foi sincera, disse, integridade, olha, assim, você está perdendo tempo, mas que bom que você já tem pelo menos a verdade do seu lado, né? E aí ele colocou lá no quadro negro virtual dele que a pessoa não ajuda porque não quer. Bom, aí essa amiga chegou e falou isso, eu falei, mas peraí. Então você vê o tempo todo? Vejo, e é horrível. Eu falei, então você está vendo o guardião que está aqui comigo? Aham. Você sabe o nome dele?
E ela disse, sei, mas não gosto de falar. Mas por quê? Porque ele faz maldade. Não, ele não faz maldade. Ele dá a educação e o corretivo quando precisa. Essa é a função dele. E com força e firmeza, isso vai ser mais eficaz. Você está vendo ele e tal? Ele falou, tô. Então vamos fazer uma coisa. Você vai para casa. Você tem o celular dele? Eu falei, mas ele tem celular? Eu falei, pois é, ele não tem celular. Então você vai para casa. E se você tiver com um ataque desse e esse povo for te seguir, você pensa nele que eu vou pedir para ele tomar conta de você. E aí ela ficou assim, né? Tinha medo dele e tal. Mas aí ela passou por uma encruzilhada. 3 entidades seguiram ela. E eles entram no carro e vão, por conta da sua vibração. Ele tem a facilidade, a vibração da pessoa. E se ele é médio, ele tem uma janela aberta maior, né? Uma antena maior. E ela ficou com medo, a vibração baixou e aí a carona certa, né? Chegou em casa, eles não deixavam ela dormir, ficavam cutucando ela, porque eu quero que você dê notícia para minha família, não custa nada, a senhora pode dar essa notícia e tal. Ela falou, chega, vou chamar um amigo do André. Falou isso? E aí pensou firme no meu amigo, no meu guardião, e aí ela só escutou os passos dele entrando. Eles escutaram o passo dele entrando, ele pegou um chicote, bateu do lado e falou, bora, todo mundo pra fora. E foi um tal do povo correr, de espírito fugir, sair. Nossa. Mas porque ela chamou ele? Porque ela chamou ele com o coração, com o pensamento, né? E aí, então, ele chegou, olhou pra ela, falou assim, meu amigo pediu pra eu zelar pelo seu sono. Boa noite. Nossa. E aí ela me liga no dia seguinte. Porque eu não dormia há 5 anos e chorando. Eu falei, calma, me conta, o que é que houve? Aí ela me contou essa história. Nossa. Ou seja, então, para a gente conseguir entrar em contato com nossos mentores, nossos guardiões, o primeiro passo seria fazer o convite, chamar eles. Olha só, você fazer o contato com eles, você não precisa de nada, porque ele está com a mão em cima do seu ombro direito. Você só precisa desacelerar, fazer uma oração, fechar o olho, respira, solta o ar. Toda a nossa emoção está ligada na respiração. Então, se você faz meditação, você já conseguiu fazer? Já fiz algumas vezes, mas estou devendo. Então, mesmo se você não conseguir fazer uma meditação, se você conseguir desacelerar, respirar, solta o ar, tá num lugar onde você vai estar concentrado, pedir, meu Deus, me ajuda a alcançar essa vibração para eu conseguir escutar melhor meu mentor e tal. Com certeza você já escutou. Você quer ver uma coisa? Você está, de repente, dirigindo e do nada... Você dirige, né? Sim. Do nada você sai de um buraco que você nem viu. Já aconteceu com você? Já. Se você caísse no buraco, você ia quebrar a roda, capotar e ia ser uma lenha. Você acha que você é o as do volante? Sério mesmo? Mas você não viu. Aquilo foi uma incorporação de flash, que eu digo. Você teve a incorporação. Porque tem hora que a briga vai ser tão perdida que ele... Não, dá licença, deixa que eu vou e... Deixa que eu tomo conta. E você vai e você teve uma incorporação. Aquelas pessoas que têm medo, né, de ver um espírito... Não, eu tenho medo de ver. O que você tem para dizer? Você dirige? Dirijo. Você dirige de noite? Dirijo. Com farol aceso ou apagado? Aí a pessoa fica muda. Porque se você dirige de noite, você acende farol, você tem a oportunidade de ter um farol que a maior parte das pessoas não tem, e você não acende, meu Deus, por quê? Eu que tenho medo, mas aquilo não vai deixar de existir porque você não está vendo. Não é? Vai estar lá, igual a frequência do rádio. Igual a frequência do rádio. Tá ali, não deixa de existir, né? Então é o medo que acaba bloqueando o nosso então, contato. Esse pessoal, né? que tem medo... Não tá com nada. Não dá. Às vezes tem gente assim, não, eu quero conhecer Lago do Bem, mas eu tenho medo. E aí eu falo assim, não se preocupa não, quando chegar lá eu te dou a mão, te mostro. Aí não sou eu mais, aí já é o doutor, né? E ele é um bom gaiato, e ele chega e dá a mão e fala, cadê a esposa do André? Cadê o moço que estava com medo? Ele é adorável.
E aí ele pega a pessoa, vem cá, falaram que você estava com medo, me dá aqui a mão, que vai passar o medo. E aí já está falando com uma entidade incorporada e a pessoa não vê. Depois fica lá com um fricote. Mas aí já passou, né? Ele brinca tanto com a pessoa que acaba passando, né? E... inclusive, eu até queria abordar esse tema, né? Porque você faz cirurgias espirituais, certo? Como que é o processo, antes de a gente entrar nas cirurgias espirituais, de você conseguir incorporar o doutor que faz as cirurgias, né? É muito interessante, né? Eu cheguei para um amigo e um dia eu cheguei para ele e falei, vem cá, o senhor tinha jeito de ter alguém perto de mim lá? O senhor sabe que eu tenho um sonho de fazer um lugar e que fosse para ajudar as pessoas. E eu queria tanto que o senhor tivesse, não dá para ter um garoto lá perto de mim que pudesse ajudar e tal. Aí ele falou, não, leva muito tempo para preparar um médium e tal. Eu falei, não, tudo bem. A gente bate na porta, vai que ela abre, né? Eu nunca tinha pensado dele querer trabalhar comigo, né? E aí no dia seguinte, né, eu sou muito reto nisso, fui até o médium e contar para ele, oi Chico, tudo bom? Queria te dizer que ontem eu cheguei e falei, tive essa prosa aí com o doutor. Não, tá, tudo bem. Uma boa, né? Passaram uns 2 anos e minha mulher falou para eu procurar um lugar, né, um centro grande lá no Rio de Janeiro, e ali começou. Eu fui para visitar uma pessoa, que ela disse para procurar uma pessoa especialmente. Eu queria mesmo falar com você, André. E ela me levou para uma sala de médiuns de cura. Eu falei, não, mas me chamou aqui, mas eu não sou médium de cura, gente. Eu recebo preto velho, o povo Exu, tranca-rua, e não é isso. Aí a vovô passa uma receita e tal, mas eu acho que não é bem aí. Não, mas você já está aqui, você fica. E aí eu fiquei. E foi assim, foi muito legal. Foi a primeira vez que você... Foi inesquecível. Caraca. Foi inesquecível. Tinha um irmão dele, né? Um irmão de criação dele, um espírito que era irmão de criação dele. E era um alemão muito austero e tal. E aí ele chegou e falou assim, vem cá, você vai operar. E eu falei, ai meu Deus do céu, esse cara é brabo pra caramba. E, cara, eu não opero, cara. Eu tô aqui, tô gostando de vir aqui, o pessoal é maneiro. Eu venho aqui, trabalho com o vovô e tal, mas eu não opero, cara. Eu não vou teimar não, que ele é muito bravo. E aí ele chegou e falou assim, essa irmã tem dores nas juntas, tem dores nas mãos e nos pés. Opere. Falando pra vocês. Pra mim. Ele me tirou. Porque lá no lugar, a gente tinha umas 4 macas e ficavam 3 fileiras de pessoas. E era muito médium e a gente tinha acesso a poucos pacientes. Então você tinha um revezamento e todo mundo estava treinando, aprendendo. Era uma escolinha mesmo, né? E aí ele me puxou pela mão e eu falei, eu vou esticar a mão aqui, cara, mas... Isso não vai rolar. Isso não vai rolar. Quando eu estiquei a mão, meu Deus, desceu um cano de luz líquida. E eu vi aquilo na minha mão e era muito bonito. E veio uma vibração tão grande de amor dentro de mim. E eu falei, meu Deus, o doido aqui falou isso e está acontecendo uma coisa diferente mesmo. E aí eu fiquei assim, meio em choque, né? E ele bateu em mim e falou, quer dizer que você não opera? Eu falei, isso não é justo. Ele escutou o que eu estava pensando, isso não vale, cara. E aí, esse irmão aqui tem um problema, não sei o quê. Opere. E aí... Ele começou, foi a primeira vez, Lilian, que ele fez isso, né? Ele... chegou para esse moço e disse, você pode escolher ser o homem que você quiser ser, quando você quiser, depende de você. E o homem caiu em lágrimas na mesma hora. Então, assim, eu imagino que alguma coisa, ele estava numa indecisão, né, de escolher o caminho do bem ou escolher um caminho fácil. E foi assim, ele é muito cirúrgico, ele é muito profundo e ele é muito direto, docemente direto. E aí o
irmão dele. Tá bom, agora descansa. E aí eu sentei e fiquei pensando, cara, o que foi esse caminhão que me atropelou, né? De energia, de emoção, de tudo. E aí eu fiquei olhando e vi, peraí, ele falou com um sotaquezinho diferente. Eu falei, esse Muquirana sabe quem é. Eu falei outro nome, né? Uhum. Esse Muquirana sabe quem é. Ele escutou falando de novo, que não vale. Parou, olhou pra mim e eu falei... Ele falou, eu sei, mas ainda não tá na hora de você saber. E começou a rir. E eu nem sabia que ele ria, cara, que ele vivia dando bronca em todo mundo lá. Ele tinha um humor adorável, o Albert. Eu tenho uma enorme gratidão, um enorme carinho por ele. Albert? Albert. E eu espero encontrar muitas vezes com ele na sala do café, ao lado da sala deles lá em cima, né? Que tem um lugar lá no alto que tem muitas macas, né? Eu vejo sempre, são uns 6 galpões muito grandes. Tem uns que tem 150 metros, tem um por 200, tem uns outros que tem uns 200 por 300. Uhum. As paredes são muito grandes e tem lá, e eles ficam tratando as pessoas, né? E tem lá um lugar que tem a sala do café, onde o pessoal vai lá tomar café, né? E aí, com certeza eles contam umas piadas lá e dá uma descontraída de vez em quando. Mas isso foi a sua primeira vez, certo? Essa foi a minha primeira vez. Hoje em dia, isso faz quantos anos? 15 anos. 15 anos. Hoje em dia você faz algum processo para conseguir receber a incorporação? Cara, hoje como que é? É tão rápido, tão rápido. Fácil. Hoje Só que a minha ligação com ele foi tomando uma proporção tão grande que, pra você ter ideia, outro dia eu fui num casamento e aí pediram para eu falar umas palavras. Quem veio falar as palavras foi ele. E aí... Foi uma surpresa para todo mundo gosta muito dele no casamento, então foi um presente, né? Mas é porque você quer ou porque ele quer? Ou é uma mão de duas, é uma via de duas mãos? Tem uma escolha, assim, por exemplo, agora eu quero que você venha, ele vem ou é mais... É fácil assim. É um amigo muito querido e ele é adorável. Então, se eu olhar para uma pessoa e disser assim, quero muito ajudar essa pessoa e se tiver permissão... Ele para o que ele está fazendo lá e ele vem. Acontece. Se ele não vem, é porque a gente não tem permissão. Tá. E eu já descobri que não adianta querer teimar, porque isso não dá certo, né? E eu não faço nada. Eu sou um instrumento. É que nem um violino parado não vai tocar. Sim. Tem que ter quem toque, né? Mas se eu chamar, eu peço e tal. E às vezes eu olho, quando você às vezes vê alguma coisa... Por exemplo, eu estava com Lília em Minas Gerais e tinha uma jovem, ele adora os estudantes de medicina e médicos, ele tem um carinho enorme. Quando vai um médico lá, ele trata o médico como um colega, assim, é adorável. Certo. E a jovenzinha queria fazer medicina. É uma pessoa do interior, né, num lugar pequeno. E é bonito quando você vê uma pessoa ter um sonho grande desse, né? Uma pessoa num lugar com poucos recursos, ter esse sonho de ser medicina, de ajudar o próximo, né? E aí ela tava, não, mas ela tá com problema, a mãe falando, né? Que ela tem dor no joelho e já foi não sei aonde, e já foi pra lá e pra cá e não resolveu. E aí ele falou, pode chamar. Eu falei assim, a menina tá aí? Tá aí, ela era pra ir amanhã, mas acabou ficando mais hoje. Deixa eu falar com ela aqui rapidinho. Cara, quando chega, já é ele. Já vai. Já é ele. E a pessoa fica assim... É uma energia tão forte que a pessoa petrifica. Quem tá do lado. Quem tá de frente. Por isso que na Água do Bem a gente resolveu fazer um desenho de um bonequinho e a pessoa arriscar onde tem que consertar, como ele brinca, né? Porque a pessoa chega de frente e acha que vai contar uma piada, que vai ser engraçado. Mas quando chega de frente, a pessoa para. E aí... E tem, às vezes, os engraçados que dizem, e você, o que vamos consertar? E aí a pessoa quer uma piada assim, fala assim, tudo, né? E ele já escutou isso muito. Então eu consegui fazer um desenho que aí quando ele chega e pergunta, e aí, o que tem no braço? Aí a pessoa não tem a graça e fala tudo. Não tem o salto cômico, né? E aí a mocinha, ele atendeu a mocinha,
pediu para ela não fazer esforço por 48 horas, passou um tempo, né? E aí a gente voltou lá. Moço, o senhor não vai acreditar. Minha filha ficou boa do joelho aquele dia que o senhor cuidou. Caramba, sensacional. É um presente. Eu sou neto de um homem que ajudou a fazer um hospital para as pessoas da cidade onde eu nasci. E ele tinha muitos recursos, né? Era um homem fora da curva, um homem de uma integridade, de uma... E assim, eu olhava às vezes para o céu e falava, puxa, estou fazendo esse trabalho, não ajudo ninguém. E eu queria tanto ajudar as pessoas, meu avô ajudava tantas pessoas. E um dia eu ganhei esse presente. Eu não fui um homem rico como meu avô, meu bisavô, na verdade era meu bisavô. Foi, com os recursos que ele teve, com os amigos que ajudaram ele também, que ele não fez sozinho. Eu nasci num hospital que ele fez para ajudar as pessoas. Quando eu nasci já tinha 4 andares, já tinha elevador. E eu nasci há bastante tempo, cara. E eu ficava olhando assim, eu falei, puxa, isso não tem nada melhor para eu fazer, eu quero ajudar as pessoas e Você um dia pedia. eu pedi. Eu vejo as pessoas que têm o dom mediúnico e guardam na gaveta, eu digo, meu Deus, como assim? Você está com isso no seu colo e você não aproveita? E eu pedi, eu fui em muitos centros espíritas e eu olhava, falei, poxa, eu queria tanto ajudar os outros, eu queria tanto ajudar os outros, eu queria tanto ajudar os outros. E eu bati muito nessa porta e um dia a porta abriu. Você foi atendido. E aí eu comecei com meus queridos amigos da Umbanda, né? E fui trabalhando, fui treinando, né? Academia eu fui pegando Mais peso. E aí, um dia eu tenho a oportunidade de trabalhar com esse querido amigo. E você poder ajudar a pessoa e você não precisa ter nada. Só as mãos. Só o coração e as suas mãos, né? E se você puder ter um pouco de água para fazer um remédio que a pessoa vai levar para depois. Tá com água aí? Tô com água aqui, tá. tô com água aqui. Inclusive, Então, você presente, faz a A energização, energização né? da água aos domingos, 10 horas da manhã, né? Pelo canal da gente, André da Água do Bem, né? Pode falar? Agora eu já falei. Vamos falar? Agora eu já falei, né? Como que é essa energização de águas? Nossa. Será que a gente pode fazer aqui? Então, a gente pode fazer, mas ela só acontece ao vivo. Então, a gente vai ser beneficiado com um número menor de participantes, né? Certo. E quanto mais gente tem, mais forte fica, Tá. né? Porque quando o mestre diz, onde 2 ou mais estiverem meu nome ali, eu estarei, mas se formos 200, 300, 500, se for 1000, é muito mais forte, Mais né? forte. Então é uma oração, imagina um Pai Nosso feito, 1000 pessoas fazendo, Nossa. de coração ali, né? É mais bonito, né? É mais formoso, como eles falam, né? Então, é melhor. Então a gente sempre tenta, e eu digo sempre assim, o seu compromisso está no seu bolso. Você tira o celular onde você estiver, 10 horas da manhã, e acompanha, e faz. Sim. Né? Eu tenho amigos que fazem, às vezes, acompanham a live, tá na fila do avião, entrando no avião. E diz, pô, tomara que atrase mais um pouquinho, tomara que atrase mais um pouquinho, senão daqui a pouco vou ter que botar modo Senão avião. não vai né? dar pra ver. E aí, André, eu não quero nem saber, eu boto alto mesmo. Se alguém falar, mas o cara dá 2 de mim, né? Então, se alguém reclamar, reclamou. E aí não tem problema, né? Sim. E é um presente que a gente conseguiu alcançar. Eu sou muito preocupado com os brasileiros que estão fora do nosso país, né? Chico Xavier dizia que nossos irmãos de países mais evoluídos podem sim estar 50, 60, até 80 anos à frente, socialmente, economicamente, do que o Brasil. Certo. Mas o Brasil é pelo menos 200 anos à frente, espiritualmente falando. Essa terra é... Por quê? Nossa... Por que nós somos Então, tão primeiro eu vou evoluídos? recomendar, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro escrito em 1937 ou 38, se eu não me engano. Na verdade, ele não é escrito. Ele é transcrito de uma biblioteca celestial pelo Humberto de Campos, que em terra era uma pessoa muito fria ao espiritismo, né?
Certo. Implicou bastante com Chico Xavier, inclusive, né? E é um repórter, então era uma pessoa muito... E ele transcreveu dessa Biblioteca Superior, Celestial, através do Chico Xavier, esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E lá que ele conta quando o Mestre Jesus passou pela Europa, e falamos disso hoje também, né? E passa pela Europa vendo os desmandos que fizeram em seu nome, as coisas erradas que usaram o seu nome. E aí Eliseu, seu imediato, diz: calma, mestre, não se abata. Vamos até a terra do cruzeiro, onde o senhor tem aquela missão a realizar. E então ele chega até aqui, a terra do cruzeiro, que seria chamado um dia de Brasil. E ele diz: para cá, Eliseu, será transplantado o meu coração, a flor do meu evangelho. E essa não é minha vontade, e sim a vontade de meu Pai. E aqui as injunções políticas terão um papel secundário. Mas toda a má vontade humana se põe por terra diante dos desígnios de meu Pai. E você, Eliseu, nascerá lá na Europa e colocará naqueles homens o desejo, a vontade de descobrir terras novas. E Eliseu teve a missão de nascer como o infante Dom Henrique, e ele sonhava toda noite que estava descobrindo terras novas além mar. Nossa. Ele criou a Escola de Sagres e, não por acaso, foi escolhido o povo de Portugal. Tinha um porquê, era o povo mais humilde, mais devoto, mais cristão que existia na Europa naquele tempo. E por isso foi então escolhido Portugal para ter essa missão. E 10 anos antes dele conseguir que descobrissem, né, o Brasil, ele pôde desencarnar, mas a missão dele estava cumprida com toda a tecnologia que ele conseguiu desenvolver na Escola de Sagres, e então já estava resolvido. E aí você pode pensar assim: puxa, você podia deixar ele ficar mais 10 anos para ver isso acontecer, né? A gente tem que lembrar que mesmo o rei de Portugal, naquele tempo, não tinha um chuveiro com água quente. Não tinha uma televisão, um aquecedor, né? Era uma vida muito difícil mesmo para um rei, né? E vamos combinar, um homem que estava ao lado do Mestre Jesus, que sacrifício não era para esse espírito estar encarnado em condições tão mundanas, né? Então, se ele cumpriu já o dever de casa, chefe, acabou, posso ir embora, né? Então, ele foi. E a história do Brasil é extraordinária. Se você ler Brasil, Coração do Mundo, você vai entender quem foram os espíritos que vieram aqui para contribuir com a sua força de trabalho e por quê, né? E tudo que está aqui no Brasil, se você tropeçar e cair no chão, em qualquer lugar do Brasil, eu aposto com você, como eu costumo dizer, um saco de bala Juquinha, que vão ter 5, 10 pessoas para te ajudar a levantar. Se você fizer isso nos Estados Unidos, as pessoas têm medo de te ajudar a levantar, por diferentes motivos. Sim. Mas até pelo medo de ser processado, porque te puxou de um jeito errado, que deu um jeito nas costas, por toda a afetação e a falta do coração do Mestre Jesus que as pessoas têm lá, né? Estão muito desconectados. Tem pessoas maravilhosas nos Estados Unidos, com missões muito bem sucedidas, mas eu vejo que a grande maioria das pessoas estão desconectados. Então, o Deus está dormente. Ele está por ali, no nome da religião, mas está dormente. Porque você vê, muita gente diz que segue o Mestre Jesus, mas não vive os exemplos bonitos que o Mestre Jesus deu, né? Então, eu não entendo essas seitas que, se você um dia é daquela religião e um dia seu filho não é mais daquela religião, todas as pessoas com quem você cresceu não podem mais falar com você. Em algum momento, alguém pode ter visto o Mestre Jesus dar um exemplo desse? Eu acho isso... Não faz sentido. Mas como assim? Vocês não estão seguindo o chefe e vocês vão fazer... Sério? Vocês vão fazer isso? Não dá, né? Mas você não acha que é uma coisa global? Não, até no Brasil, porque muitas vezes eu tenho uma sensação de que na época
Na época dos meus avós, até na época dos meus pais, quando eles tinham a minha idade, as pessoas Eram tinham mais ligadas à Bom você falar. à religião. Hoje parece que está um pouco disperso isso. O que acontece? Eles trabalham contra Deus, contra Jesus. Como é que eles trabalham para te distanciar disso? Primeiro, eles tentam quebrar a célula que é a família. Como eles quebram a família? Eles tentam quebrar a união, né? E tudo que depois o ataque deles é em Deus. Sim. Então, você vai ver eles atacando sempre o masculino, que é onde vai ter um tipo de ordem, né? E as funções, eles querem sempre fazer as duas funções serem igualitárias e não funciona muito bem assim, né? Faz muita falta o pai, faz muita falta a mãe. A gente vê hoje muito pai dando linha, some, e aí a mãe acaba tendo que fazer as duas partes. E é muito difícil, porque você dá a força que um pai dá é muito difícil. Uma mãe conseguir fazer isso, né? Sustentar já é muito difícil. Sim. Né? E pouco tempo. E o que acontece? Acontece que quando você consegue quebrar isso e o pai não está mais ali, a mãe tem que fazer essa dupla função e fica culpada porque ela não tem o tempo que ela gostaria de dar, que antigamente se tinha. Então, quando você tem, se você for ver de 50 anos para cá, isso é mais gritante, né? A mulher começou a ter muito mais direito, mas muito mais obrigação, né? E aí a família começa a dar uma desestruturada. Para você conseguir ter uma família hoje estruturada é muito mais difícil do que era há 50, 80 anos, há 100 anos atrás, né? As coisas eram mais definidas e eram mais seguidas. Vamos lá, tudo bem. Há 80 anos atrás, se o marido morresse, né, o pai morresse, a mulher teria muito mais dificuldade de executar esses dois papéis do que tem hoje, porque a mulher hoje está com muito mais recurso, muito mais força, com muito mais respeito, né? E isso é bom, né? Mas a gente vê hoje pessoas muito inflamadas nessas questões e eu vi lá um caso, uma moça, uma mãe jovem, e você via que ela estava exausta, né, de levar aquilo sozinha. E o doutor chegou para ela e perguntou assim: você cria seus filhos sozinhos, né? Ele já sabia, né? E aí você culpa muito o pai que abandonou você e os filhos, né? Ela começou a chorar. Minha irmã, você só esqueceu de lembrar quantas vezes você fez isso no passado, quando você foi o homem. Nossa. Caramba, outras encarnações. Nossa, e aí ela tomou aquela... Porque a pessoa é espírita muito facilmente só na parte que interessa. Só pro filé mignon, né? Só pro filé mignon. Mas aí você não consegue fazer aquela leitura que é matéria de livro. Que bom, minha irmã, que hoje ser a mãe que cria os filhos sozinhos é muito mais fácil do que há 200, 300 ou 400 anos atrás, né? Ela chora muito mais. Só que aí ela chora, mas ela para de botar a culpa de tudo naquele homem, porque se não fosse ele, seria outro. Porque o resgate era dela, não era dele. Tudo bem, o cara fez errado e vai arcar com essa responsabilidade. Sim. Mas se não fosse esse homem fraco, seria um outro homem fraco. Mas seria. Tá. Né? E assim, ficar na raiva, ficar na culpa, não vai ajudar esse dever de casa. Ela tem que seguir em frente, né? E aí as possibilidades começam a melhorar. E se ela conseguir fazer esse dever de casa bem, as chances dela superar e ter uma vida depois com outro companheiro suplantado aquela revolta, é muito maior. Porque para pensar. Você tem, às vezes, uma cota de sofrimento. Mas você, em vez de consumir aquela cota de purificação, você fica só espraguejando, falando mal do pai, e xingando, e com raiva, e com tudo, naquela vibração. Você vai ficar num ciclo vicioso, você não sai. Sim. E vamos lá, a mulher pode ser bonita, a mãe pode ser bonita, tem os 3 filhos, mas você tem ali uma programação de um outro espírito, né?
pronto para na hora que tiver a libertação, né, daquela fase de acoplar e seguir uma direção. Porque muitas vezes, espiritualmente, o verdadeiro pai daquelas crianças não é o genitor. Não é? Não é. É o pai, foi o pai que gerou a vida, mas não é o pai espiritual delas. Como que isso acontece? Interessante, né? Vamos lá. Você vê, às vezes, numa família adotada e a criança adotada tem as mesmas características até físicas da família e hábitos. Isso é verdade. Nossa, mas parece que é filho do fulano, faz igualzinho. Por quê? É o pai, são os pais espirituais. É o verdadeiro pai. Espiritualmente, ele é o pai. É o tutor espiritual que Deus deu para ele. Interessante, né? E aí, se a mulher continua ali, naquela revolta, na raiva, né? Tava aqui naqueles meus anotados aqui, né? Ela tá com todo aquele apego, com tudo aquilo que vai atrapalhar ela conseguir uma boa cura numa cirurgia espiritual ou passar de ano na transição planetária. Sim. Ela fica naquela vibração e ela tá atrapalhando não só ela, como os 4 filhos e o marido, que está sem a família. O verdadeiro marido dela, que está sem a família, está sem os filhos dele. Porque ela está ali naquele apego, naquela raiva, naquela vibração, e não descobriu as ferramentas que podia ter para sair daquela vibração e deixar a família se reestruturar de novo, né? E quando ela consegue isso, ela vai conseguir um marido que vai acabar dando apoio, se não for econômico, mas vai ser emocional, estrutural, né? E a família volta a estar completa. Né? E aí os filhos voltam a ter a figura de um pai. E melhor, o verdadeiro pai deles, né? Porque você vê, você tem às vezes famílias onde tem 8, 10 irmãos. E é tudo foiçada e briga, né? E muitas daquelas pessoas vão ter os verdadeiros amigos, são os verdadeiros irmãos, né? São os irmãos são os cósmicos. Verdadeiros irmãos, né? Então, a gente tem que estar aberto, lúcido para isso, né? Entender. Então, aí você pensa assim, não, mas às vezes a pessoa fala assim, não, mas é meu pai, é minha mãe, né? É meu irmão. E é o cara que você vai emprestar um cheque em branco e que vai dar muito ruim, né? E é a pessoa que às vezes você quer contar e quando você vai ver, não conta. E quem vai te salvar vai ser um amigo, um irmão, um estranho. Às vezes chega um estranho e que... Por quê? Tudo que você faz para a vida te devolve. O que você planta, você vai colher. Seria o karma, isso? É karma. Bom, podemos chamar de karma, né? Tá. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Né? Exato. Então, assim, você só faz o bem. Em qualquer lugar do mundo, se o seu carro enguiçar, você vai ser socorrido. Você tem que pensar assim. Tem aquelas pessoas que só fizeram o ruim, então, assim, ele vai ser socorrido, o cara rouba ele e rouba o carro. Mas você tem que ter confiança no que você vibra. Você tem que ter confiança na pessoa, no espírito que você trabalha para ser todos os dias. E como é isso? São em pequenas coisas. Lembra que a gente falou aqui de começar na academia? Então você só pensa em você não está preocupado com os outros e você quer passar de ano na transição planetária. Então vamos lá, dever de casa. Bom. O que você começa fazendo? Dar bom dia de verdade, de coração para as pessoas. Não custa dinheiro. É não simples, tem que ter feito né? um curso fora para isso. Você puxa aquilo lá do fundo e começa. E aí você dá um bom dia, tem aquela gente daquele bom dia. Bom dia, bom dia. Aí você fala, bom dia, tudo bom? Bom estar com você. E segue. Tem gente, né, que vai achar que você é maluco. Eu sei, acredite em mim. E muita gente o pessoal acha vai que você é julgar, maluco, né? Eu moro num lugar no Rio que eu dou bom dia às vezes para pessoa no próprio elevador. Gente que ali... Eu moro nesse mesmo lugar há mais de 20 anos. E aí eu dou bom dia porque eu não me deixo abater. Eu sou insistente. E aí eu entro no elevador e dou bom dia para a pessoa. Não tem como a pessoa dizer que não escutou esse bom dia com esse vozeirão que o Papai do Céu mandou comigo, né? E aí eu dou bom dia e a pessoa nada. Eu falo, não anime, não desanime, André. Ele não fala português e deve ser outra língua. Aí eu falo, bonjour, buongiorno. Eu não falo todas essas línguas, mas o bom dia eu sei como é que é. E aí a pessoa olha assim, eu falei, good morning. E aí a pessoa olha e não fala. Ela não fala? Não fala.
elas ficam petrificadas, assustadas. Meu Deus, estou dentro de um elevador com um homem doido desse tamanho aqui dentro do elevador. Cara. E aí eu digo, não vou perder, não vou estragar meu dia, né? Eu vou passar essa dúvida para essa pessoa, né? Eu falei, desculpa, irmão, é que eu tô tentando outra língua, porque eu falei aqui, você não me deu bom dia. Deve ser que você não sabe o que eu tô falando, então tentei umas línguas que eu sei. E aí a pessoa ainda sai e não dá bom dia ainda. Aqui em São Paulo a gente sofre pela mesma coisa. Aqui vocês têm muito mais bom dia. Aqui vocês têm muito mais bom dia. Mas aí como que não deixar Tem essa energia, Aham. essa energia, porque isso acontece muito comigo, às vezes eu tô num dia bom, aí eu saio dando bom dia e tal, e aí parece que o mundo não tá feliz comigo. Então. Parece que tá todo mundo... E aí você fala, aí começa a entrar uns pensamentos negativos. Será que eu tô achando que eu tô fazendo bem, mas no fim eu tô sendo uma pessoa chata, Lembra pedante? que nós estamos num mundo de provas e expiações? E você perguntou, como é que é a prova? A vida de Jesus foi fácil? Não. A vida dos seus discípulos foi fácil? A vida do Gandhi foi fácil? Sei lá. Vida de pessoas, né? Estou imaginando aqui alguns nomes que são pessoas corretas, de caráter, de postura. É fácil? Mas a prova está aí. Se fosse fácil, todo mundo ia ser homem de direito correto, pessoas de palavra, de postura, de família. Mas aí é que está o difícil. O mais difícil é você ter uma família estruturada onde o casal é unido, onde a pessoa faz tudo direitinho, onde papai respeita a mamãe respeita os filhos não fazem malcriação para papai e para mamãe, não é? Isso é simples, mas é difícil de conseguir isso, né? Tem muito trabalho para fazer isso, né? Sim. E como é que você vai ser testado? Com as provações, não é? Quando é que você conhece uma pessoa tomando cerveja no dia que está todo mundo com bastante recurso, comendo um tira-gosto, sem dificuldade? Não, você vai conhecer o seu amigo no dia que você tiver com dificuldade. E ali, é na adversidade que se descobre do que são feitas as pessoas. Eu digo sempre isso lá em casa. Lá em casa é na água do bem, né? Eu sempre digo isso. É na adversidade que você vai descobrir do que são feitas as pessoas. Porque no bom é fácil, tá tudo bom, tá tudo tranquilo, é fácil. Então, assim, você chega e quando você quer ficar bom de uma doença ou passar de fase na regeneração, você tem que estar ligado ao coração do Mestre Jesus. É o melhor caminho para você chegar a Deus. Jesus é um mestre e ele é tutor de 5 planetas, não só da Terra. Um deles é a Terra, o outro é Quiron, para onde a maior parte dos espíritos que não passaram de ano vão estar indo. Eles estão em provas e expiações também. Não. Esse é um planeta primitivo. Você está fazendo dever de casa também, você está sabendo das coisas. Ele é primitivo. Então é um lugar muito familiar aos humanos, porque como ele foi também criado pelo Mestre Jesus, então ele tem muitas características de vegetação, de tudo, só que ele é 3 vezes o tamanho da Terra. Então é bom que o povo que vai sair daqui não vai se sentir exprimido, vai ter bastante espaço, não vai ser problema. Mas vão sentir saudade de celular, de papel higiênico. Acho que vai levar uns 8 milhões de anos para ter papel higiênico. Então, caramba, assim, entendi. Básicas, né? Por isso que eles estão primitivos, realmente. Eles são primitivos, mas eles vão para o lugar de acordo com a sua vibração, né? Dizem que aqueles que não tiverem feito um dever de casa tão feio não vão ganhar um carvão tão ruim, né? Mas aí eu não sei para onde eles vão. A gente não tem todas as respostas, né? Se eu conseguir fugir de Quiron, já tá ótimo. Cara, já é muito bom. Porque a Terra vai ficar muito boa, né? A gente vai começar a galgar grandes degraus muito em breve. O que acontece? Em 2057, a Terra será, segundo Emmanuel, um planeta em regeneração. Aí você diz, eu não acredito. Tem muita gente sem fé, né? E que eu não acredito. A conta é muito simples. Em 2057, 50% das pessoas encarnadas mais serão pessoas com a vibração suficiente para estar num planeta em regeneração. Os que não tiverem serão deportados, ponto. Como? Desencarna e é mudado daqui. Simples assim. Não tem dificuldade. Agora, se vão ser 2 milhões, mais quase 2 milhões, né? 2 milhões menos 1, para somar os 50%, bilhões, né? Aí é uma outra 4 história. bilhões, 4 bilhões, se vão ser 4 bilhões, isso é uma outra história, mas isso não...
a Terra vai se adequar. E a vibração da Terra seria insuportável para essas pessoas. Então, assim, não é nem uma maldade mandá-las para outro lugar, é porque a vida aqui seria insuportável. É como você pegar alguém que gosta de uma vibração muito densa e colocar num lugar muito claro. Para ela ia ser insuportável, não dá. Será que é por isso que as pessoas hoje parece que estão meio enlouquecendo? Porque a gente vê a frequência Schumann aumentando tanto, né? Essa frequência Schumann só é medida de verdade num único lugar, sabia? É muito interessante, né? Mas é um ilustrativo interessante da gente usar. E assim, vai ser sim. Né? Vai ser justamente... a vibração vai aumentar muito, muito, muito e vai ser insuportável para as pessoas estarem. Ela vem tendo picos de 200, né? Ela era 7... né? E vai ter uma hora que ela vai ficar em 200. E aí, quando um espírito, eventualmente, por algum motivo, sobe, vamos supor, nosso lar ou andar acima de nosso lar, né? O espírito que vai convidado numa condição superior dessa, ele consegue ficar lá por pouco tempo. É como você, de repente, ir para 8.000 metros de altitude. Você não respira. E aí você fica um pouco, você está ali, mais ou menos, daqui a pouco você começa a ficar sem ar, sem ar, sem ar, você desmaia. O que acontece? Você desce para sua vibração basal. Ali. Basal. E não dá para ficar. Então as pessoas que estão aqui e não conseguirem vão desencarnar e não tem condição, não vai ficar. Entendi. Não é por mal. Mas você gosta muito de Jesus, né? Você segue os ensinamentos dele. Muitos dizem que ele pode voltar nesse período, né, de transição. Você acredita que terá essa volta? Eu acredito muito em tudo que saiu da boca do mestre Chico Xavier. E tem um episódio que acontece. O Emmanuel hoje está com 25 anos encarnado em alguma cidade do interior de São Paulo. É um vizinho próximo aqui de onde você está. E o Chico pediu, o Chico é o tutor, assim como o Emmanuel foi o tutor, né? O guia espiritual, vamos chamar assim, do Chico durante 92 anos, se eu não me engano. O Emmanuel terá como tutor espiritual o Chico Xavier durante 100 anos. Tá. Então, Emmanuel desencarna em 2100. Ele veio no ano 2000. E aí o Chico estava numa reunião mediúnica, muito cansado, já bem velhinho, e de repente ele voltou todo eufórico e as pessoas quiseram saber: o que houve, Chico? Onde é que você foi? Ele desdobrava muito. E ele falou assim: eu fui lá e vi o nenenzinho Emmanuel encarnado. Olha, que coisa linda e tal. E aí ele pediu, né, que fosse tutor, né, já que ele ia ser em espírito do Emmanuel, que quando terminasse aquele período, ele pudesse voltar ao Brasil, encarnado, para ajudar aqui o Brasil, que é um mineiro apaixonado pelo Brasil. Eu também sou apaixonado pelo Brasil, então eu sei do que ele está falando. E ele pediu ao Mestre Jesus que ele pudesse, então, voltar, repetir. Ele vir como um outro trabalhador, né? E que o Emmanuel voltasse a ser o tutor dele espiritual. E aí, o que aconteceu é que ele estava aqui em São Paulo, e na casa de uma moça, e ela viu ele chorando. Que foi, Chico? Então, minha querida irmã, não foi nada que você fez, agradeço a sua hospitalidade, seu carinho. É que eu acabei de receber, veio um mensageiro do Mestre Jesus dizer que isso não seria possível. Eu queria poder estar no lugar de novo, né? Com o Emmanuel sendo meu tutor, porque o Mestre Jesus disse que no século 22 ele me espera encarnado novamente em Jerusalém. Século 22. Século 22, 2100 e alguma coisa. Né? Então, se o Chico chorou, por um lado, por outro lado, nós podemos ter a alegria de saber que o Mestre Jesus estará novamente encarnado e de novo em Jerusalém. Né? Mas a gente não vai pegar essa ainda. Você, eu não sei. Eu acho que de repente já dá tempo de eu voltar e estar ali ajudando um pouco, quem sabe, né? Você Numa também, próxima. talvez, né? Você também. Tô brincando que eu não perco a viagem. Se parar de frente pro gol, eu chuto. Não tem jeito. Quem sabe a gente já volta, né? Quem sabe a gente já não teve com ele, Ou né? continua aqui, né? Você faz um trabalho que você ajuda muita gente. Quantas pessoas
com ideias muito ruins, mudaram de ideia depois de escutar alguém que você trouxe convidado aqui. Muitos. Com toda a gentileza que vocês sempre fazem de entrevista, que é muito doce sempre a entrevista de vocês, né? Sim. Parabéns. Obrigado. E dá subsídio para a pessoa ter também a resposta voltar doce. E chega às vezes na hora que uma pessoa está precisando daquela palavra, né? Então, que bom. Você está trabalhando bem, parabéns. Gratidão. E os ensinamentos de Jesus, você fala muito sobre ter uma lucidez, né? Sobre os ensinamentos. O que seria essa lucidez? Boa pergunta. O espírito evolui em 2 aspectos, no intelectual e no moral. Raramente se consegue evoluir numa encarnação de maneira considerável nas 2 encarnações, né? Tá. As 2 energias, né? São 2 cordas. Então você vê, às vezes, espíritos extremamente inteligentes que dominaram tecnologias incríveis, né? Você viu, assim, um salto de energia na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, né? De espíritos extremamente preparados intelectualmente, conseguiram coisas que talvez não repetissem hoje, no mundo de hoje, né? E moralmente falidos, né? E tantos deles estão trabalhando nas casas espíritas, ajudando aí, né? Não é o caso do meu amigo, que ele desencarnou na Primeira Guerra Mundial, então ele não fez... Não ocorreu nesses erros tão graves, graças a Deus, bom para ele. Então você não tem essas 2 evoluções, é muito difícil. O ser humano, para conseguir lucidez, real lucidez, ele não consegue alcançar isso sem um amor. O amor é uma energia que te traz lucidez. Você não alcança uma sabedoria sem você ter esse amor no coração, né? Tinha aqui até um nome que eu tinha anotado interessante. De sabedoria sobre o amor. Qual era o nome? Eu não estou achando aqui. Eu acabei escrevendo muitas Daqui a coisas pouco que eu queria vem. trazer para vocês. Não vou achar. Você não alcança a sabedoria, a verdadeira sabedoria, você não alcança intelectualmente. Ela tem que brotar do coração, né? Eu lembro sempre de um caso de um grande pensador que foi ao encontro de uma tribo norte-americana, se deparou com o pajé deles lá, né, o curandeiro deles lá, e ele falou: meu Deus, eu estudei tanto e eu vim sem nenhuma pretensão conhecer essas pessoas aqui e eu não vou embora. Esse homem é analfabeto, ele não sabe ler, não sabe escrever, mas nenhum professor meu tinha condição de entregar o que eu estou recebendo aqui. Ele ficou lá 3 meses. Louco. Porque ele falou: eu não posso desperdiçar essa oportunidade. E esse homem, se ele morrer, não está escrito em lugar nenhum. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? E ele ficou lá. E você vê, não é intelectual, é moral, é da alma, é do coração, né? É como se a lucidez, então, ela não viesse da mente, ela viesse do coração. Ela tem que vir da mente também, porque é a ferramenta que a gente tem para usar. Mas ela não pode ser subjugada ao coração. Ela não pode ser subjugada a essa vibração. Né? Eu acho que é uma coisa assim. Eu vejo isso, às vezes, quando a pessoa se depara com uma doença muito difícil e, né, quando tem uma doença, um câncer. E aí eu digo sempre que é como gritar tubarão e você está dentro do mar de noite. E você não sabe por onde ele vem. Ele pode vir por baixo, ele pode vir pela frente, ele pode vir por qualquer lado. Não tem como se defender daquele medo arrebatador, né? Ele pode ceifar sua vida num sopro. E aí a pessoa para, e ela para a vida dela, ela quer mudar, e ela fala: para, isso não pode acontecer. Como isso aconteceu? Como Deus está lá e não viu que eu estou com um câncer, né? E aí aquela pessoa que sempre botou Deus fora da equação resolve que a culpa é dele, não é dela. A doença nunca acontece no físico primeiro. Primeiro ela acontece no plano espiritual. O espírito sempre precede a matéria. Então o plano espiritual vai preceder, né, o plano físico.
E aí aquela vibração vai reverberar sobre a emoção, sobre o pensamento e sobre o corpo físico. E aí a pessoa descobre que está com aquela doença, ela quer alguém que dê um comprimido para ela ficar boa. Não quero saber, eu compro, eu pago, eu quero resolver isso. Ela vai no corpo físico Ela vai só no corpo físico. E essa doença em questão é uma doença que você tira a parte que está com defeito, achou que descontaminou, que está resolvido. E aí usa um processo químico ou outros processos que existem. Não. Vai resolver. E é uma doença que existem teorias, mas não tem comprovações. Assim como a energia elétrica, tem várias teorias. Sim. E a gente usa ela, graças a Deus, muito obrigado, mas não tem uma comprovação científica de como e por que surge a energia elétrica. Dizem, o Haroldo Dutra diz, que é um grande espírita também, né? Diz que ele estava fazendo um curso a 15 metros debaixo da Terra, num microscópio eletrônico em Harvard, para tentar entender o elétron, né? E, cara, já gastaram bastante dinheiro naquilo ali, mas ninguém conseguiu ainda chegar. Descobre. Quando chega numa hora, ele não dá mais para... Não consegue. Então, uma comprovação científica não tem. Então, quando as pessoas falam assim, as pessoas às vezes acham que a ciência é contra a espiritualidade. Tá tudo bem? As pessoas acham que a ciência é contra a espiritualidade. Não é. Ou que a ciência está à frente das religiões. E eu te digo, com certeza, a ciência está muito à frente das religiões. Contudo, todavia, entretanto, está muito atrasada em relação à espiritualidade. Até porque toda a tecnologia que chega para a gente veio de cima. De cima, né? Quando você tem um Júlio Werner que lembra das coisas que ele viu em outro planeta e veio trazido para a Terra, e aí ele começa a escrever coisas fantásticas, né? Ele inventou até o submarino nuclear, né? No papel, ele tinha as histórias, né? E aí ele diz, nossa, que imaginação! Olha, coincidência! Depois inventaram isso tudo. Não inventaram isso tudo. Lembraram disso tudo, de acordo com a evolução que é permitida para aquele momento, né? Quem é que vai explicar o computador que a gente tem hoje, né? E olha que é um computador que só reconhece 0 e 1, né? É binário, né? Eu tenho, assim, a sensação de que vai uma hora aparecer um que vai reconhecer o alfabeto inteiro como número. Pode ser o tal do computador quântico. Quântico, né? Que eles falam. E André, essas curas que vocês conseguem fazer, só o espiritismo que é capaz ou tem alguma coisa além? Boa pergunta, ótima pergunta sua essa. Não. A doença acontece primeiro no plano espiritual e depois ela vem pelas camadas, chegando até a parte física, né? Você vai passar do espírito para o emocional, para o mental e chega no corpo físico. Certo. Quando você tem um médium de cura ajudando nesse processo, o resultado é muito mais rápido. E o médium de cura não está só no espiritismo ou no kardecismo, nem só na Umbanda. Ele está em vários outros lugares. O médium de cura pode ser até um ateu. Se ele estiver vibrando com o amor do Mestre Jesus no seu coração, mesmo ele não reconhecendo Deus ou não se importando muito com Jesus, mas se ele tiver a vibração do amor no seu coração e estiver vindo com esse dom, ele pode realizar curas muito bonitas, né? Então até o ateu consegue realizar. Até o ateu pode trazer a cura, e se ele for médio de cura, né? Porque se você tem uma mãe que não tem religião e ela usa muito amor para ajudar um filho, aquilo tem força. Né? Se você é um médio de cura e está imbuído de realizar o bem ao próximo, você vai ter muitos resultados. Só que, se você tiver o entendimento que vai vir com o esclarecimento que você vai encontrar na literatura kardecista, vamos chamar assim, espírita, né? Como temos um grande manual, que é o Livro dos Médiuns, você tem muito mais facilidade, porque se você tem uma dificuldade, você encontra ali. Se você tem, de repente, um dom de evidência ou clara audiência, você tem ali, te explica. Se você está em determinada religião, aquilo pode ser interpretado de uma maneira diferente, né? Então, assim,
a viagem fica mais confortável, fica mais tranquila e você consegue ter um aproveitamento melhor de um médium de cura se você tiver esse entendimento todo, esse conhecimento específico. Então, mas eu te perguntei sobre a lucidez, porque eu sinto que a nossa... Muito vem da religião, foi muito deturpado os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas acham que estão aprendendo os ensinamentos e, no fundo, tem algumas distorções. E nisso, a gente até fez uma oração antes de começar. E você, né? Eu falei para você, poxa, eu aprendi Ave Maria, rogai por nós pecadores. Eu também aprendi assim. E você fala, rogai por nós... Seus filhos. Seus filhos. Seus filhos. Se você puder explicar por quê? É muito mais bonito o seu jeito, mas por que será que foi nos passado como pecadores? A gente tem que estar atento aos sinais, né, e às evoluções. Né? E muitas pessoas mudam o Pai Nosso. Né? A Ave Maria eu vi mexerem pouco nela. Mas o Pai Nosso parece que muita gente gosta muito de mexer no Pai Nosso, né? Isso é. Vamos inventar, vamos melhorar isso, né? E eu acho que as modificações têm que ser suaves e gradativas. Senão elas começam a ficar drásticas demais e facilmente vai ter o ego misturado no meio, né? E eu vi um defeito. Outro dia eu estava lendo um livro espírita e eu percebi que eles tinham subtraído 2 parágrafos. Eu falei, eu decupei o livro todo. E aí eu falei, tiraram 2 parágrafos aqui. Meu Deus, como é que eu posso saber disso? Como é que eu percebi isso? E tentei. E aí uma hora veio para mim que eram os 2 parágrafos que eram muito duros para as pessoas encarnadas. E seria muito pouco cristão trazer para as pessoas encarnadas, em especial aquelas que não estão preparadas para uma verdade tão dura, né? No livro tinha momentos onde o Bezerra de Menezes falava, de uma maneira mais firme do que comumente ele fala, né? Ele é uma pessoa sempre muito doce, ele foi muito firme. E o Ismael também, para quem não sabe, nós temos um espírito que é o tutor espiritual do Brasil, que é Ismael, que foi o filho de Abraão com uma escrava, e depois ele teve o filho que foi uma das encarnações do Chico Xavier. Interessante, né? Legal. Com a mulher que tem uma idade muito mais avançada. E quando Deus disse, não se preocupe, porque Ismael será o pai de uma nação muito grande e muito especial. Você tem a minha palavra. Fique tranquilo, fique com seu coração em paz. E a nação muito grande é o Brasil. Então você vê que isso foi muito antes do Mestre Jesus. O Brasil tem importância ímpar para a humanidade toda, para a Terra toda, até para o nosso sistema solar, a gente pode dizer. Isso está planejado e arquitetado há muitos mil anos, né? Não é coincidência a gente estar em cima de uma placa tectônica, não é coincidência um país do tamanho que é o Brasil, tão grande, manter a sua estrutura quase que absoluta desde o início do Brasil Império, do Brasil Colônia ainda, né? Me explica como é que num país tão grande, são 8.500 metros de praia. Isso, 8.500 quilômetros, né? 8.500 quilômetros de praia, né? E se manter íntegro. E a gente tem várias outras capitais muito mais próximas de fronteiras que não tem telefone, não tem correio, não tem nada. E ele se mantém desse tamanho porque existe um propósito e uma missão especial para o Brasil. Qual seria? Vamos ler o Brasil Coração do Mundo. Nós vamos ser o celeiro do mundo, a pátria do Evangelho. Você vê no Brasil pessoas de raças muito diferentes, que em qualquer outro lugar seriam inimigos, tomando café juntos, numa padaria ou num botequim, e contando piada. Você vê isso na 25 de março, você vê isso na Rua da Alfândega, né? Sem menor problema. Essa condição só é possível por conta da vibração alta de amor que existe no Brasil. Eu digo sempre, quando você vê um brasileiro passando lá fora, seja nos Estados Unidos, na Europa, onde for,
ele tem uma borra de cor do amor, de um calor do amor É. nele, né? Dá pra reconhecer, Você né? dá pra ver. Não, ali é brasileiro, porque É. é tanto amor que a gente tem, né? Com essa energia daqui, que às vezes, mesmo ele longe, ele consegue manter isso, né? E se for só um passeio, isso é desproporcional, né? Parece que tá todo mundo de preto e branco e aquela pessoa tá colorida. É assim que eu vejo, né? E quando um brasileiro sai daqui para fora do país, ele sai com a missão de evangelizar nesse amor, né? Então, é uma missão. Todo brasileiro que está fora, ele está em missão. Ele acha que foi para ganhar dinheiro, para montar uma empresa, mas ele está em missão, né? É o povo mais caloroso que tem. Eu digo sempre que assim, o melhor japonês que tem é o japonês brasileiro. O melhor alemão que tem é o mais alemão animado, brasileiro. O melhor italiano que tem é o italiano brasileiro, né? Não, Aquele sal, né? você Aquele tempero. bota esse amor, né? Que só tem aqui. Mas pegando lá a ideia do pecador, muitas sim. então, E aí muitas eu percebi... vezes eu sinto que eles querem o espiritismo, ele quer muitas vezes passar uma imagem de menos culpa. E a Igreja Católica, muitas vezes, eu sinto que é uma imagem de nós somos pecadores, eu sou culpado, eu nunca vou estar pronto para conseguir. Como as religiões controlam seus membros? Pela força, pelo amor, pelo exemplo, pelo medo. O medo vende pra caramba, né? Pô, Então, é o que só que tem isso na televisão, né? É o que só tem isso, né? Então você vê, se você tiver o controle, você vai controlar com medo, né? Ou com palavras que muitas vezes as pessoas decoram, mas não vivem na prática, né? Então não adianta você decorar o Evangelho segundo o Espiritismo, se você não vive ele. Não adianta decorar, né? Deus vai estar ali dormente. Ele está por ali, foi falado, mas não é vivido. Como é que você vive Deus? Como é que você se reencontra, né? Como é que você escuta uma coisa e aí depois disso eu fiquei mais atento às coisas que estavam erradas. Depois que eu percebi esses 2 parágrafos no texto deles, eu percebi. E aí eu fui fazer a Ave Maria, falei, isso aqui tá errado, isso aqui, vamos acertar. Falei, por que nós pecadores, minha culpa? Não. E aí Isso veio não... muito claro, seus filhos. E aí eu coloquei e ficou bom. E a primeira vez você fez uma primeira vez comigo aqui hoje. E aí é meio esquisito. Aí amanhã você faz, eu falei, vou experimentar de novo. A terceira vez, se você rezar a Ave Maria por nós, seus filhos, 10 vezes, eu duvido que você volte para nós, pecadores. Porque o pecadores abaixa a minha vibração. De todos nós, né? Então... E você consegue controlar mais, né? Pessoas com baixas vibrações é mais fácil de ser controlado. Com o medo você controla, né? Você domina, né? E eu penso assim, que as pessoas deveriam estar sem medo para ter o seu julgamento o mais transparente. Se Deus não está no medo, se Deus é amor, se Deus é proteção, né? Às vezes as pessoas falam assim, temente a Deus, né? Você já é pai? Ainda não. Você vai querer que seu filho tenha medo de você ou que seu filho te ame? Me ame, com certeza. Concordamos com a mesma coisa. Eu tenho a sensação que Papai do Céu quer mais ser amado do que ter medo. Alguma coisa assim, que eu sou uma pessoa de intuição. Eu tô achando assim, sabe? Que ele quer mais ser amado do que ser temido. E não idolatrado também, né? Então, assim, você vai ter assim, filhos para te idolatrar. Esse cara é meio narcisista, né? Não sei. Uma coisa meio do ego, né? Não faz meio sentido para mim, né? Eu fazendo estudo com a Lu, eu acabei não conseguindo trazer o trabalho da gente aqui, acabou seguindo diferente. E a gente foi tocando de vários pontos que eu vejo todos nós errando, né? E aí ela me perguntou, como é isso, André? Por que Deus, então, cria uma alma e ela vai crescendo, vai progredindo? Eu disse, Lu, eu acho que Deus planta uma fagulha do próprio coração dele num ser que ele criou. Por isso o ser humano é tão diferente do resto todo,
né? Ele tem já uma fagulha divina numa certa grandeza. E ele quer que aquilo cresça para voltar ao seu coração, fazer parte do seu coração. Porque, segundo, né, muitas religiões, você começa numa vibração e você sai do reino vegetal, do reino mineral, depois para o reino vegetal. E o vegetal, lembra que ele vai procurando o galho certo para conseguir buscar mais o sol, né? Como assim? Tem pensamento, tá vendo, mas ele vai na direção da luz, ele vai na direção do sol, né? E depois vai ser um animal e depois chega na condição de humano. E um dia, quando você tiver muito, muito evoluído, você não tem mais o corpo físico, você não tem um corpo perispiritual. Você já teve sonho que estava voando. Sim. Então, num corpo físico, você não tem condição de realizar isso, porque é muito mais denso. E eu te digo que você vai ter limitações físicas num corpo físico, que você não tem num corpo perispiritual. Você também tem as limitações da mente num corpo físico. Entender Deus, compreender o amor dele, se religar mais a esse amor, a essa lucidez, é mais fácil quando você está desdobrado, quando você está só no seu corpo perispiritual. E num caminho, no futuro, esses irmãos que estão em volta da gente, que a maior parte de nós não consegue ver, mas um dia você está lá, você vê claramente, e lá em cima, e mais alto, e um dia você é luz pura. Você já teve sonho que você era luz pura? Ainda não. Mas um dia você vai ter, eu vou ter, todos nós caminhamos para lá. Aí você fala, meu Deus, um dia eu não vou ter mais corpo? É o caminho natural. Por isso que ninguém consegue descrever o corpo físico de Deus, mas nós fomos feitos imagem e semelhança dele. A imagem é fácil, 2 braços, 2 pernas, né? E vamos seguindo, né? E a semelhança tem que ser buscada todo dia. Com um bom dia, com boa tarde, um caminho, né? Todo dia seguindo. Jesus hoje estaria numa energia crística, certo? Ele sempre esteve e levaram 1000 anos, segundo os estudos espíritas, né? Para despressurizar, para ele conseguir encarnar num corpo físico humano. Nesse mesmo tempo, criaram a escola dos essênios, para que tivesse uma certa ambiência para ele aqui. E mandaram alguns milhares de irmãos que vieram a serviço dele, para trazer um mínimo de ambiência, né, para ele chegar aqui. Então, quando o Mestre Jesus andava descalço, e todos os essênios andavam descalços, não estranhavam. Quando usava uma roupa de linho, que era o melhor para ele, não estranhavam. E quando eles faziam curas gratuitamente, também não estranhavam. Porque Jesus já era uma figura muito diferente de todo mundo, né? Se olhar nos olhos de Jesus, era como se olhar para o sol. Você consegue dar uma olhadinha 1 segundo, mas tem que baixar. Ninguém conseguia olhar para Jesus e ficar olhando. Interessante. Caramba. Isso, né? Porque é muita luz. Muita energia. Muita luz, muita energia, né? E, por outro lado, se ele quisesse coagir alguém, né? Às vezes, Jesus encontrava com pessoas muito arrogantes, né? E ele precisava, que aquilo era insuportável, e ele tinha que coagir. Só com o olhar, a pessoa ficava incomodada, né? Quando o Mestre Jesus estava com os seus seguidores, e não eram só 12, mas eram 12 vezes 12, vezes 12, vezes 12, às vezes estava com uma verdadeira multidão. E se ele estivesse andando por um campo e tivesse um perigo muito grande se aproximando, ele sentia, e ele dizia assim, venham a mim, meus filhos, e todos os abraçavam. Eles ficavam invisíveis. Aí você vai dizer, isso não acontece. E um dia eu estava com o vovô, eu era jovem ainda, estava com 20 e poucos anos, e eu pensei nisso, eu falei, como é que é isso? Ele falou, eu vou te mostrar. E eu fiquei sentado num toco que eu tinha lá no sítio, eu cresci numa roça, né? Sim. Cresci em Mendes. E eu gostava de deixar o toco no chão, que nem um preto velho faz, pegava um cachimbo, ficava fumando, e nem usava café não, mas eu estava ali e tal, ficava ali fumando um cachimbo, pensando, conversando com o vovô, me afinando mediunicamente. E aí o meu pai saiu em casa e começou a me gritar. E ele olhava na direção do fogo e não via. E ele falou assim, tá vendo? Tem jeito de o seu pai não ver você com essa vela acesa aqui no seu pé? Eu Eu falei, meu Deus, como é que pode isso? Não tinha nenhuma luz. Você tem uma escuridão, não tem nenhuma luz.
Você vai olhar ali e a vela aparece, né? E aí ele falou, bom, agora pode falar com ele. E aí eu fui lá, levantei, fui falar com ele, ele não tinha me visto, não viu nada. Então o Mestre Jesus, quando se precisasse, ele ficava... Tinha coisas extraordinárias que ele fazia, até porque era Jesus. Né? Jesus. Caramba. Muito interessante. Sensacional. E pegando o gancho lá da transição planetária, tem uma história sua com crianças que são mediúnicas, certo? A minha, do doutor, né? Sua e do doutor. Queria que você contasse para nós por que tem vindo tantas crianças com tanta força, né, atualmente, em primeiro lugar, e segundo, essa história dessa criança, com essa energia toda que vocês presenciaram. As pessoas acham que o médium bom eram os médios de antigamente. Realmente foram muitos. Uhum. Mas a gente caminha para ter o médium menos inconsciente e com mais responsabilidade. Faz mais sentido. Se você está deixando de ser uma criança para ficar numa escola mais evoluída, nós estamos deixando de provas e expiações e vamos para o aprendizado, a responsabilidade do médium vai aumentar. Tá. Então, gradativamente, menos inconscientes virão, é o natural de acontecer, e mais conscientes. Tá. E aí você vai ter que ter uma moral melhor, um dever de casa mais afinado e tal. Contudo, não quer dizer que as intensidades mediúnicas vão ser amenizadas, pelo contrário. Elas vão ser potencializadas. E vão vir num número muito maior. Nenhum lugar do mundo tem mais médiums com maiores grandezas, mais intensas do que o Brasil. Nós somos extremamente privilegiados nesse sentido. Olha só. Interessante, né? Até pela função que tem e pela quantidade de amor, com a vibração de amor que nós temos aqui. Então é mais fácil. É mais fácil ser um médium no Brasil do que ser fora do Brasil. Até porque tem mais abertura. Tem mais abertura, nós temos muito mais conhecimento específico. O kardecismo, né, foi inicialmente criado na França e olha só, ele é exportado do Brasil hoje para o resto do mundo, né? Igual o futebol foi na Inglaterra e agora... E é por aí, né? Então, as crianças que estão vindo agora vão vir com uma intensidade maior e com mais lucidez do que se tinha no passado. E o que aconteceu lá na Água do Bem foi que o doutor chegou para ali e falou assim, vem cá, esposa do André, e olha a mão dessa criança aqui, faz aqui, pensa o rosa aqui, né? E a menina tinha 6 anos, né? E aí ele esticou a mão, pensa rosa aqui, e aí bota a mão. E aí ela sentiu energia, nossa, que forte. Assim, muito bom, né? Pode guardar a mão, pode descansar. Falei, agora vê a minha mão. De um médico, com um médium treinado, 15 anos trabalhando com ele, e a força que saiu da minha mão encarnada com essa entidade era menor do que de uma criança sem treino nenhum. Que legal, né? Muito. Muito legal, né? E aí tem gente que acha, não, médium bom era de antigamente. Nós estamos indo para um mundo muito melhor do que de antigamente. Nós caminhamos na direção de um mundo melhor do que o seu avô cresceu, do que o seu bisavô cresceu. Por quê? Se por um lado hoje está tudo muito à flor da pele, e se por um lado você vê muita gente doida, como a gente falou aqui, né? Eu costumo dizer que o Papai do Céu pegou todo aquele milho que não virou pipoca, botou na panela de novo, no bolo, e falei, vamos começar de novo, última chance para virar pipoca, esse milho, tá? Então tem muitos espíritos que vêm de fora da Terra para tentar, no meio desse momento de transição planetária, reaflorar, reacender. É uma prova de segunda chamada daquela escola nova que você está tentando ficar. Se você passar aquela matéria que te reprovou, nós vamos esquecer aquela matéria. Você vai seguir esse caminho, meu filho. E aí é essa última chance. Então, tem um número muito grande de espíritos quase tendo condição vibracional de aportarem nessa nova vibração, nesse novo momento de um planeta que vai estar entrando em aprendizado. E, por outro lado, tem os antigos que não tiveram chance aqui e que estão tendo uma última chancezinha. Nós nunca tivemos uma população encarnada tão alta como temos, tão grande como a gente tem hoje na Terra. Não é uma coincidência. É uma chance, uma última chance para esses espíritos conseguirem se refazer, se perdoar. Então, o que eu diria assim às pessoas? Fazer o dever de casa, o que você começa? Perdão. Peça perdão, perdoe as pessoas. Quem perdoa se livra daquela energia.
não carrega mais aquilo, né? Comece a ter gratidão. Essa é uma ferramenta que tem uma vibração extraordinária. Ah, eu não tenho nada para agradecer. Eu falei, desculpa, você tem os 2 braços, as 2 pernas, você está lendo, você tem olhos para enxergar, você respira bem, você está com o seu coração em condições boas, você tem uma vida inteira para... Não, já estou velho, mas você está velho, mas você não está sentindo dor. Você não está sofrendo, você não tem que tomar morfina. E você não pode usar esse tempo e trazer e fazer alguma coisa boa. Começa dando um bom dia para as pessoas de coração, né? Hoje, 90% das pessoas têm uma vida melhor que reis, né? Igual você estava falando Igual antes. eu falei do infante do Henrique, não é verdade? Você chega lá, tem um chuveirinho elétrico, custa quanto? Sei lá, 50 reais. E a gente não agradece. Quanto vale um banho? Você agradece seu banho quente? Então, não. Então, quando a gente foi fazer água do bem, né, ali eu ficava no Rio e ia para lá. Quando eu cheguei lá, eu cortei o barranco, não tinha nada. Que eu queria uma coisa nova. Então tem assim 4 metros de terra que eu tirei. Novo, tudo novo. Nunca, nem formiga morreu ali, eu queria tudo novinho. E aí comecei, eu não tinha uma pia para lavar. Eu não tinha um lugar direito nem para dormir, né? E a gente foi construindo. Então eu saía de um lugar onde eu tinha uma estrutura completa e de repente estava num lugar que não estava. Quando você não tem uma pia para lavar ou uma xícara de café, você fala, meu Deus, que falta faz uma xícara de café. Uma pia para lavar uma xícara de café, né? E aí você vai vendo, né, coisas muito simples que o ser humano não valoriza. Por quê? Porque tá fácil. Você tem fácil, aí você não valoriza, né? E é por aí. Você pode agradecer um banho simples que veio de um chuveiro elétrico. Então. É um pão. Um pão que foi feito hoje. Isso era um luxo, né? O açúcar era dado pelos reis, né? E hoje você pode comprar os quilos, se quiser, ali, né? Sim. A gente tem muitas coisas muito fáceis que a gente não valoriza. Temos que valorizar, temos que agradecer. Que é uma coisa que a maior parte da população tem muita dificuldade, né? De exercer a gratidão, né? Eu digo sempre que um dia você olha para trás e lembra que o mais importante, o momento mais gostoso na sua vida não foi aquele dia que você esteve no restaurante mais caro, com a melhor roupa, mas foi o dia que você estava com aquela pessoa mais amada, comendo um simples pão com manteiga e uma xícara de café. É isso mesmo. Né? É simples assim, né? E o doutor diz sempre assim para as pessoas, essa aqui está preocupada em arrumar namorado. E aí diz, não preocupa não, porque no dia que aparece o amor da sua vida, você está descabelada com um chinelo de dedo, ele não sabe todas as coisas, né? Com uma roupa desgrenhada, ele fala assim, é desgrenhada que fala? Aí a Lília fala, é desgrenhada. E aí o homem olha para você e fica encantado com você, né? E não é assim, né? E aí a pessoa fica preocupada em sair, vai para a noite, você quer encontrar um marido, aí você vai para a noite, eu acho que isso... Acho que tá mirando pro lado errado. Os desejos enganam, né? Então, assim, você pode encontrar essa pessoa. Eu sei de casos de pessoas que estavam engarrafadas na ponte Rio-Niterói e se casaram, porque estavam engarrafados, abriu a janela, olhou, o amor da vida dela estava do lado engarrafado, né? Então, tem que saber onde você vai escolher, onde você gasta a sua energia, né? Sensacional. Para quem chegou até aqui, esse finalzinho aqui com a gente, escrevam aí nos comentários, em homenagem ao doutor aqui, ao André também, né? Água do bem, escrevam nos comentários, é a palavra-chave de hoje. E deem um like e compartilhem com quem vocês amam. Doutor, se você pudesse entrar numa máquina do tempo e você pudesse viajar para o passado, para uma história da humanidade, ou trocar uma ideia igual a gente trocou hoje aqui durante essas 2 horas, ou ir lá para o futuro para ver como é que vai estar a Terra de regeneração e tal, para onde você iria? Você iria para o passado ou para o futuro? Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia pegar um carro, eu ia de ônibus, eu ia a pé, mas eu ia bater na porta do Chico Xavier e dizer para ele assim... O senhor não me leve a mal, mas eu só saio daqui depois que eu tomar um café e comer um pão com manteiga com você. Olha! Chico. Eu ia fazer isso. Se eu tivesse essa oportunidade, eu iria fazer isso, com certeza. Ia lá, pegar lá, beber na fonte o conhecimento? Eu não sei se ia ser merecedor de tanto, mas só sentar do lado dele, conversar com ele...
escutar a voz dele ali ao vivo, para mim, com certeza seria isso que eu ia fazer. Com certeza. Muito bom, muito bom. Gostou de estar aqui? Eu gostei de André? estar aqui, uma delícia. A casa de vocês é muito gostosa, a energia é muito boa aqui. Todo mundo vem e diz que a energia é boa. É boa mesmo. Bom, né? Muito bom. É. Muito 22 espíritos, né? Tinham hoje. Aquela hora, agora já não sei, já me desligaram. Agora já não desligou, vejo, né? já não sei. Muita conversa, né? Legal. Se você quiser deixar antes do tchauzinho, um recado para a turma que tiver aí no teu coração, ficou faltando isso mesmo. Um recado que eu diria para as pessoas, seguir na direção do Mestre Jesus. Eu diria para você seguir na direção do Mestre Jesus, tentar entender a vida dele, o exemplo dele. Essa lucidez a gente só consegue encontrar na hora que você não usa só a cabeça, mas consegue alcançar essa vibração de amor. E terminamos com essa grande mensagem. Dá um tchauzinho Muito lá, bom, André. muito bom. Tchau, um abração, Valeu. como eu costumo dizer, um abração. É isso aí. Valeu, tchau.